Alô, estou aqui mais uma vez para um bate-papo cafezinho. Eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. E mais uma vez estou aqui para um bate-papo ao vivo, para a gente conversar um pouco sobre política. Sobre a conjuntura. Vocês podem fazer perguntas. Hoje eu queria fazer uma coisa ainda mais interativa. Eu queria que vocês perguntassem sobre o que a gente pode conversar, o que mais lhes interessa. A gente pode conversar aqui sobre as últimas notícias, sobre qualquer assunto. Então vamos lá. Eu estou aqui com o livro do Lima Barreto. Recordações do escrivão Isaías Caminha. É um clássico da literatura brasileira. Ele é o primeiro romance de Lima Barreto, apesar de que é o primeiro romance publicado dele. Ele tinha escrito um outro, mas o que ele publicou primeiro foi esse. Recordações do escrivão Isaías Caminha. Ele achou que seria um sucesso, só que ele foi boicotado pela mídia, porque o romance é uma grande denúncia contra a imprensa. Aí já tem algumas perguntas aí. Fabiano Valadares pergunta: Temer ou novas eleições? Eu acho que o status quo está decidido a manter o Temer na presidência. É um presidente fraco, mas que tem um controle relativo do Congresso, porque é um controle através do partido e através também de um conjunto de ideias, de programas de governo. Eu acho muito difícil vingar essa ideia de novas eleições. Isso aí era um ensaio que alguns defensores da Dilma, algumas forças políticas contra o impeachment tentaram, eu acho, como uma forma de evitar o impeachment, quer dizer, evitar a continuidade do Temer e derrotar o impeachment. Só que não acho que vai vingar muito isso. Eu queria citar aqui um trecho aqui do romance do Lima Barreto. Ah, a imprensa, que quadrilha! Fiquem vocês sabendo que se o Barba Roxa ressuscitasse, agora com nossos velozes cruzadores e formidáveis escoraçados, só poderia dar plena expansão à sua atividade se fizesse jornalista. Nada tão parecido com o pirata antigo e o jornalista moderno. A mesma fraqueza de meios, servida por uma coragem de salteador. Ai, ai. Então vamos lá. Eu trouxe um outro livro também, que Norberto Bobbio, O Elogio da Serenidade. É muito interessante. São escritos morais. Ele fala muito sobre ética, sobre a diferença da ética, a ética na política e a ética no indivíduo, para o indivíduo. Isso a questão da ética é muito debatida na ciência política. A nossa imprensa, que é muito pobre, e ela sempre escondeu esse debate, que é um debate muito rico, muito importante na história da democracia. Tem um trecho aqui do livro em que ele cita Elias Canetti, que é um outro pensador italiano. E ele tem umas palavras aqui que nos fazem pensar. Olha aqui. Elias Canetti, em Massa e Poder,
e escreveu páginas de grande interesse sobre o tema. O tema é ética, né? A mentira, a verdade. Uma distribuição desigual da capacidade de percepção faz parte do poder. O detentor de poder conhece as intenções alheias, mas não permite que se conheçam suas próprias intenções. Ele tem de ser o que mais cala. A ninguém é permitido conhecer-lhe o pensamento e a intenção. Como exemplo desta impenetrabilidade, apresento de Filippo Maria Visconti, de quem diz: ninguém se igualava ao duque na capacidade de ocultar o que abrigava em seu íntimo. Eu achei muito interessante esse trecho, porque ele nos leva a pensar sobre o papel da mídia, né, na conjuntura política brasileira. A mídia, ela age de uma maneira que ela entrevista os outros, todo mundo conhece o que, de certa forma, a classe política pensa, até mesmo essas classes que hoje estão muito aliadas à mídia, como o setor judiciário, né? Os ministros, eles participam das entrevistas, eles se dão... A gente conhece o pensamento do Sérgio Moro, por exemplo, mas os próprios donos da mídia, eles não são entrevistados. Recentemente, o Otavinho Frias participou de um debate em Londres, se arrependeu pelo jeito, né? Porque ele ali pôde mostrar, ele perdeu o poder ali, ele pôde mostrar como ele pensa. O seu cinismo ficou bem evidente. Mas é impressionante, porque a mídia, ela tenta descrever o cenário político como se ela fosse uma observadora distante daquele cenário. É uma coisa interessante, mas ela é ator central da conjuntura política. Então, as análises políticas feitas pela grande mídia, elas têm essa omissão fundamental, porque elas não se colocam dentro da análise. Então, ela fala, o governo está sofrendo ataques, o governo está fraco, só que dentro da análise não é colocado que a Globo aumentou a virulência dos ataques, em que tantas mentiras estão sendo ditas. Vamos ver aqui algumas coisas. Eu estou vendo o Twitter também. Vocês podem mandando perguntas, tá? E para a gente conversar, tá? Eu estou vendo aqui uma notícia da Folha. Dilma é ignorada em versão em inglês do site da Presidência da República. Novo site em inglês da Presidência da República, lançado 5 de agosto, ignora informações sobre a presidenta afastada Dilma Rousseff. Olha, primeiramente, fora Temer, tô brincando, mas primeiramente eu queria fazer um elogio aí ao governo golpista. Uma coisa que eu sempre critiquei a Dilma é que ela deveria ter uma comunicação melhor. E a comunicação internacional sempre foi uma grande falha. Uma falha do governo, uma falha dos governos do PT. Você vê Cuba, um país minúsculo, ela tem uma comunicação, tem um site do governo em todas as línguas. Outro dia eu estava comentando num post que o Irã, ele patrocina canais de televisão muito bons, progressistas, democráticos na Espanha. O Spam TV, por exemplo, um canal bom. Inclusive, a esquerda espanhola, essa do Podemos, tem programas nesse canal. Mas é muito ridículo, né, que esses golpistas tenham feito isso. Têm ignorado a Dilma do site em inglês. Aqui tem uma pergunta aqui da Darli Chaves Brandão. O que a mídia ganha mentindo para o povo? Qual a finalidade? O que ela ganha com isso? Ela ganha poder e ganha dinheiro, Darli.
Ela ganha poder e ganha dinheiro. Porque ela consegue construir uma realidade paralela em que ela mantém o controle de tudo. Ela mantém o controle dos fatos, o controle da interpretação desses fatos. Na verdade, quando em algum momento a gente vai ter que reescrever algumas teorias da democracia para a gente entender melhor o papel da mídia. Você não tem ainda literatura suficiente sobre a participação da mídia na democracia. Você tem muitos estudos sobre o direito e democracia, sobre o papel do judiciário na democracia. Você tem discussões sobre os limites da doutrina democrática, mas você ainda não tem uma literatura muito abrangente, muito profunda sobre o papel da mídia na democracia. Por exemplo, eu terminei de ler agora um capítulo de um livro de direito. Eu estou me interessando muito por questões de direito, por causa da judicialização da política. Essa conjuntura está empurrando a gente para o estudo do direito, para o estudo de questões do direito, da filosofia do direito, da política do direito. E eu terminei de ler agora um livro do direito de um autor clássico, que é Hans Kelsen. Ele tem vários clássicos. Eu estou lendo A Teoria Pura do Direito. Aí, por uma sugestão do amigo, do Rogério Dutra, que é um jurista muito amigo, ele falou: Miguel, lê o capítulo 8, que é curtinho e você vai gostar muito porque toca uma questão política, que é a questão da interpretação da lei. É uma questão que ainda não foi resolvida dentro do direito, que é o seguinte, que o juiz, no ato de interpretar a lei, ele, na verdade, ele cria direito. É como se ele criasse uma nova lei. A lei é uma moldura, só que no ato da decisão judicial, ele cria. Porque existe uma diferença entre o que o juiz entende como a intenção do legislador e o texto em si. E nessa brecha ele pode inventar. E então, o espaço do arbítrio de um juiz é muito grande. Por isso que é muito importante o bom senso, uma boa formação, coisa que a gente não tem no Brasil. Então, no momento em que você tem um clima de golpe muito forte, uma polarização, em que os juízes recuam para um sentimento corporativo, um sentimento de classe, e absorvem esse ódio social, esse ódio político que a mídia conseguiu, com o qual a mídia envenenou a sociedade. Então a gente tem um problema muito grande, porque aí o judiciário usa esse espaço de criatividade que ele tem e se torna praticamente uma instância legisladora também, que ele pode quebrar a empresa que ele quiser. Por exemplo, essa questão da Lava Jato é muito importante, porque essas grandes empreiteiras, elas têm um histórico muito sombrio. Quase todas elas nasceram na ditadura. Elas têm um histórico de corrupção muito grande, que não é com o PT. Você vê o histórico em São Paulo ali, muito antes do PT assumir a presidência. Aquelas grandes obras em São Paulo, muito sombrio. Só que uma mudança, evidentemente, nunca seria quebrá-las todas. Uma mudança sensata seria que o governo e o Congresso, junto com o judiciário, né, a sociedade brasileira, estabelecesse algumas normas, tentasse quebrar monopólios, né, eventualmente até abrir para alguma empreiteira estrangeira. Não sou contra isso não, desde que elas sigam as normas internas, não é?
Tudo isso mediado pela política, debatido com a sociedade com transparência, para evitar desemprego em massa e o desmantelamento e a perda de patrimônio tecnológico, que é o que aconteceu com o Brasil, com a Lava Jato. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Conceição Marcial está me vendo da Suécia. Legal. O Leandro pergunta se tem alguma petição pedindo impeachment do juiz mais parcial que existe, chamado Gilmar Mendes. Tem petição, só que não adianta muita coisa, porque o Gilmar Mendes também é o juiz mais blindado pela mídia. A Conceição lembrou que o dia da votação, dia 25, tudo tramado e fazendo o que os golpistas querem. O presidente do STF já marcou o dia da votação, né, para o dia 25, tudo tramado. É verdade, o Lewandowski, que a gente está chamando agora de Lavandowski, ele lavou as mãos. Eu só não culpo tanto o Lewandowski, assim, porque na realidade esses juízes já está provado, a gente já observou que eles não têm a capacidade psicológica de enfrentar as ondas criadas pela mídia. E até dentro ali do judiciário, né? Eles não têm capacidade psicológica para enfrentar isso. Você tem um clima de violência muito grande. E eles até já falaram, lembro quando o Barroso assumiu a sua vaga, um ano ou dois atrás, ele mencionou que a filha dele vinha sofrendo achaques no colégio, a sua mulher foi abordada pelo seu próprio médico, a mulher do Barroso, abordada pelo médico, e com um tom hostil contra a classe política, contra o PT, que nomeou o Barroso. Mas as nomeações também foram muito ruins. No campo do direito, o PT só fez cagada, porque ele não aproveitou a inteligência jurídica progressista que ele próprio tinha. Eu agora, nos últimos tempos, conheci tantos juristas de esquerda, são os melhores do Brasil e da América Latina, aliás, os juristas progressistas, grandes pensadores. O PT nunca aproveitou esse conhecimento. Ele sempre, os seus parlamentares tomavam decisões da sua própria cabeça, com base no que eles achavam que o povo queria, decisões populistas no campo do direito. Tanto que a Dilma, ela promoveu retrocessos no campo do direito, essa lei da delação premiada, por exemplo, do jeito que ela foi implementada no Brasil. Se o som estiver ruim, vocês me falam, tá? Porque às vezes venta um pouco aqui. A lei da delação premiada, como ela foi implementada no Brasil, foi um retrocesso. Porque foi uma lei feita meio que às pressas da própria Dilma, meio que para responder uma demanda social contra a corrupção, uma demanda muito artificializada contra a corrupção. Foi uma lei, então, foi feita às pressas. Você vê o que se tornou? Se tornou um instrumento de chantagem, de conspiração na mão de um Ministério Público fortemente partidarizado, em que a delação premiada é uma lei copiada dos Estados Unidos. Só que lá, por exemplo, a questão do sigilo é absoluto. É absoluto. Aqui não. Aqui o sigilo foi de forma ilegal, né, porque a lei prevê o sigilo. O sigilo foi anulado. Os procuradores, eles usam os vazamentos como instrumento de jogo político. Eles vazam o que eles querem, quando eles querem, de acordo com a agenda pré-ordenada. Isso é um absurdo. O Regis Melo comentou aqui: a passividade do povo com relação a todas essas movimentações democráticas, antidemocráticas, se deve a quê? Os petistas estão guardando também a saída da Dilma para iniciar grandes mobilizações? É o que parece. A gente não pode atribuir ao PT um poder que ele não tem. O PT não tem o poder de iniciar grandes mobilizações. Entendeu? E tudo isso a gente volta para a questão da mídia. As pessoas não sabem o que está acontecendo. A gente não pode falar na passividade do povo brasileiro sem entender que o povo simplesmente não sabe o que está acontecendo. No caso, os retrocessos que estão sendo
promovidos pelo governo Temer, ainda não chegaram ao povo. Não chegaram ao povo. Vão demorar 1 ano ou 2 para estourar como uma bomba no povo. Se é que a gente não vai conseguir barrar, filho. O som está ótimo, ótimo. Marcelo Souza pergunta se há possibilidade de reversão da votação no Senado. Há boatos de que os senadores irão deixar para a última hora mediante o aparecimento de novos fatos. Marcelo, a minha posição nesse sentido é a mesma, é a inscrição na porta do inferno. Lasciate ogni speranza. Deixai toda esperança. Não dá para ter esperança em reversão do processo do Senado, porque dessa vez eles conspiraram com uma força muito grande. Não é apenas o Senado, inclusive, que está envolvido. Você tem aí o empresariado envolvido, né? A Fiesp houve muita aposta. O mercado internacional está envolvido aí de perto. Você tem apostas, né? Você tem hedges de bilhões e bilhões e bilhões de dólares feitos nas bolsas. Desde a eleição da Dilma em 2014, que a gente via que o mercado, essa entidade abstrata, ele apostava na questão, na derrota da Dilma. Porque ele entendia que a Dilma, ela ainda sofria influências dos interesses populares, que são contra os interesses do mercado. E tanto que a Dilma tentou agradar os mercados e se lascou, porque ela acabou ficando sem apoio nem dos mercados, nem do seu próprio eleitorado. O Regis Mena falou do Haddad. O Haddad, que dureza, hein? Eu já falei muito ontem sobre isso. Eu não quero mais falar sobre isso, não. Eu acho que o Haddad caiu numa armadilha ali. Ele cai numa armadilha. Se você ver a entrevista que ele deu ao Estadão, ele falou muito bem. Ele se posicionou contra o golpe, contra o impeachment. Entendeu? A gente tem que entender que as pessoas, o ser humano se comunica, o tom com o qual ele se comunica, ele varia de acordo com o seu interlocutor. Se eu estou dentro de uma redação do Estadão, cercado de coxinha e golpista, entendeu? Entrevistado por 3 repórteres mal encarados. Meu tom é um. Se eu estou dando uma entrevista para meia dúzia de blogueiros antigolpistas, meu tom é outro. Isso é normal. O importante é que o embasamento da opinião seja coerente, seja o mesmo. Mas o tom sempre muda. Aqui o Marcelo Costa dos Santos está comentando, Miguel, há o movimento do capitalismo mundial de ampliar os ganhos do capital. Não é a crise apenas brasileira, uma nova etapa de acumulação, tanto que a concentração de renda aumenta muito no mundo inteiro a partir da crise de 2008. Verdade. Verdade. O Marcelo falou uma coisa muito certa. Inclusive, eu comprei um livro, estou lendo, que é um livro muito interessante também, que é um livro de um americano que está morando no Brasil, jornalista. Brazilianaires. Riqueza, poder e decadência e esperança num país americano. É do Alex Quadros. Ele foi correspondente da Bloomberg no Brasil, escreveu esse livro que está vendendo muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não está sendo publicado porque um dos bilionários descritos no livro implicou e não está deixando publicar esse livro. É muito interessante ver a visão de um jornalista americano sobre o Brasil contemporâneo, sobre os problemas contemporâneos. E sobretudo porque ele tem algumas reflexões sobre esse aumento do número de bilionários no mundo, nos últimos 20 anos para cá. Como aumentou o número de bilionários. A concentração de renda aumentou muito. E interessa a esse novo mundo, por exemplo, interessa a redução do poder político, a redução do poder democrático, a redução da democracia e aumento do poder judiciário. Que o poder judiciário ele tem mais afinidade com o capital, porque ele é mais estável. Ele não varia tanto, tem uma estabilidade física.
Você tem o mesmo juiz, o mesmo desembargador durante a vida inteira. A classe política está sempre mudando de acordo com as ondas políticas, de acordo com as ondas da opinião pública. Então, o que o capital ele faz? Ele interessa a ele uma maior judicialização, isso é um fenômeno global, uma maior judicialização da democracia. Tem um artigo recente, escrito por um uruguaio, sobre o impeachment da Dilma, que é um artigo muito, muito interessante, que se chama A Era do Impeachment, em que fala sobre como interessa agora ao capital manter um controle sobre a democracia. Aqui na América do Sul está sendo muito comum, no Brasil já é muito comum, né? Você tem muito impeachment de governador, de prefeito, que é um controle técnico. Interessa ter governos técnicos. Né? Aí qualquer errinho técnico, você usa como justificativa para tirar. Ou qualquer suposto erro, não precisa nem ser um erro técnico, pode ser um suposto erro técnico. Ou você pode criar um erro, como o caso da impeachment da Dilma foi um impeachment fabricado. Né? O Tribunal de Contas da União, ele pegou algumas ações da Dilma e transformou em infração, depois da Dilma tê-las feito. Ou seja, a Dilma não poderia nunca ter escapado dessa, porque quando ela assinou alguns decretos, eram decretos burocraticamente perfeitos, legalmente perfeitos, tanto que aqueles decretos passam por dezenas de altos funcionários públicos, pela alta burocracia do Estado, todo mundo chancela, a advocacia da União chancela, os técnicos chancelam, aí chega lá na mesa da Dilma, ela assina decretos, que são, como governantes assinam. Isso é o que o governante faz, assina um decreto todo dia. Esse é o trabalho. A maior parte do trabalho de governante hoje é burocrático, é chato. Ele tem que ficar assinando, carimbando, assinando. A Dilma fez isso. O que o TCU fez? Ele fez uma coisa que é completamente inconstitucional em qualquer país do mundo, que é você transformar em crime uma coisa que a pessoa fez antes da lei existir, né? Você não pode ter retroatividade da condenação. Se não existe aquela lei, não é crime. Aqui o Alessandro Castro, ele fez um comentário aqui bem niilista. Sinceramente, acabou, lascou de vez. Podemos esperar 20 anos de retrocesso. O sentimento que a gente tem é esse agora, Alessandro, concordo com você. O sentimento assim de fim de festa, de retrocesso, eu mesmo tenho repetido isso bastante, que a gente vai enfrentar agora uma longa noite, sabe, de autoritarismo, que a gente já está vendo alguns sinais constantes. E não só no Brasil, mas na América Latina, acho que talvez isso se repita, né? Mas de fato a gente tem esse sentimento negativo agora muito grande. Só que talvez não seja tão assim, né? Porque dentro desse processo, o próprio processo de resistência, ele vai se constituir como a fórmula de superação dessas trevas. Porque as trevas que a gente está enfrentando hoje, na realidade, elas não começaram agora. A gente tinha afastado-as meio que à força pela política, né? Porque, apesar de todos os erros dos governos do PT, muitos avanços aconteceram. Muitos avanços. A sociedade melhorou, a autoestima do Brasil tinha melhorado. Alguns anos atrás tudo estava muito bem, desemprego muito baixo, sabe? Grandes obras de infraestrutura caminhando. A Petrobras, inclusive, continua bem hoje, está descobrindo cada vez mais, produzindo cada vez mais petróleo, né? Só que talvez a gente não tenha visto as trevas que continuavam ali, né? Um sistema judiciário profundamente reacionário ainda,
O Brasil tem mais de 700 mil presos, né? Aí, mais de um terço sem condenação judicial. Você tem ainda uma distribuição de renda, uma má distribuição de renda brutal no país. E, sobretudo, eu acho que um problema que a gente nunca deu a importância devida, e talvez agora dê, nem sei ainda se a gente vai dar ainda, que é a mídia pior do mundo, né? Um sistema de comunicação dos piores do mundo. E esse sistema de comunicação, a gente não viu como ele é ruim e como ele acabou também influenciando a política, influenciando o sistema judiciário. Para voltar ao que eu estava falando no começo sobre esse campo de criatividade de qualquer decisão judicial, é o campo onde a mídia atua. Como o juiz ele tem a prerrogativa de interpretar a lei, e essa interpretação da lei lhe dá uma margem de liberdade que às vezes se confunde com arbítrio, nesse espaço meio subjetivo da interpretação da lei, a mídia entra, fazendo a cabeça do juiz. Então, voltando à questão da longa noite que a gente vai enfrentar, eu acho que a gente tem que voltar à questão dialética. O sentido de liberdade, ele só é verdadeiramente assimilado através do seu contrário, através da experiência da opressão. Então, essa longa noite que a gente vai enfrentar agora, ela vai ser, talvez, ou a gente tem que lutar para isso, vai ser o campo de experiência, vai ser o exercício necessário para a gente conquistar as liberdades de uma forma mais completa do que a gente vivenciou nos últimos anos. A gente vai ter que fazer reformas na mídia, isso aí vai ter que acontecer. De certa forma, a tecnologia já está mexendo em muita coisa. Nosso papo agora é uma prova disso. Só que a gente ainda não tem o alcance da grande mídia. O Nassif tem escrito muito bem sobre isso. Por exemplo, a gente até consegue ganhar eleições presidenciais, a gente consegue, com debates, mudar a opinião pública, os setores importantes da opinião pública. Eu estou aqui debatendo com vocês, tem outros que estão debatendo com outros grupos. No Brasil inteiro você tem a criação de debates, de núcleos pequenos ou médios, até grandes, de debates, em que você há um processo aí de contra-informação ao que a mídia faz. Só que a gente ainda não atinge, por exemplo, os estamentos. Isso a mídia continua atingindo com muita força, que são juízes, desembargadores, procuradores e a própria classe política. Esses aí, eles ainda estão dentro daquela esfera de influência da grande mídia. E, sobretudo, a gente não pode esquecer o poder da televisão aberta. Até porque o capital, você tem aí, a gente não pode esquecer o seguinte, o poder da televisão aberta advém também da relação que ela tem com toda a classe empresarial. Aqui o Francisco Xavier, ele pergunta qual a sua visão sobre os processos na ONU e na OEA e qual a chance de reverter medidas deste governo golpista com a vitória de Lula ou se no 2018. Eu acho o seguinte, os processos na ONU e na OEA eles são importantes para o debate e para a reversão narrativa, não é? Eu acho que eles constituem uma intervenção na narrativa, eles vão ser importantes para a história e, portanto, para a política, para as eleições dos próximos anos. Às vezes deu uma travadinha básica porque tocou meu celular aqui.
Eu ainda não sei como programar para eu não receber ligação. Aí, agora, outra pergunta do Francisco Xavier. Qual a chance de reverter as medidas desse governo golpista como a vitória de Lula ou Ciro em 2018? Uma vitória de Lula ou Ciro em 2018 seria um acontecimento incrível. Entendeu? Só que se você não tiver também você vai ter que ter muita coisa que tem que acontecer. Tanto para acontecer isso, quanto para que isso dê resultado. Que é a eleição de um Congresso melhor, né? Isso que vai ser difícil. Você tem que ter um parlamento mais preparado, de melhor qualidade. Agora, o judiciário vai continuar o mesmo, né? Só que, evidentemente, vai ser uma vitória. A vitória política era sempre importante. E no caso de uma vitória de Lula ou de Ciro, eu acho que seria importante porque eles não cometeriam o erro cometido pela Dilma, que foi se enfiar num buraco. A Dilma ganhou a eleição em 2014 e foi para a obscuridade. Ela foi para, eu brinco, parece que ela ganhou a eleição em 2014 e foi para a clandestinidade. Ela não aparecia em lugar nenhum, ela não fazia o debate político, não tinha uma comunicação constante, moderna, não tinha interatividade nenhuma, não gerenciava expectativa, a comunicação era completamente caótica. A comunicação, como não existia, ela foi terceirizada para a grande mídia, que era a inimiga da Dilma. Ou seja, então, tudo que a Dilma falava, tudo que a Dilma produzia, tudo aquilo se voltava contra ela. Com Lula e com Ciro, eu acredito que isso não vai acontecer. Deixa eu cumprimentar aqui o Eriton Calazans, meu amigo lá da Suécia, amigo, parceiro do blog também. O Eriton perguntou, Miguel, como explicar a apatia da sociedade? Eriton, isso aí novamente é a mídia. Se a sociedade ela não sabe o que está acontecendo, se você tem uma campanha de desinformação deliberada, as pessoas ficam paralisadas. Porque sem informação, você não sabe o que fazer. O Wilson perguntou, estamos próximos a uma revolução social? Bem, eu acho que não. Né? Eu acho que não. Inclusive, a gente não pode subestimar os golpistas, não, sabia? Eu conversei, tem alguns amigos lá no Senado, até de pessoal progressista lá de esquerda, que trabalha para alguns senadores, e os golpistas são mais inteligentes do que a gente imagina. Então, passado esse golpe, consumado o golpe, a gente tem que ver que é possível que os golpistas tentam evitar a construção de um sentimento de revolta popular e de revolução social. Ou seja, eles também estão condicionados, mesmo sendo golpistas, estarão condicionados às demandas sociais. Então, o grau de inteligência deles, na realidade, vai ser como eles vão mediar isso. Se eles ficarem lendo só Mira Leitão, e lendo Merval Pereira e Editorial da Globo, aí vai ter revolução social, sim. Porque a Globo, você vê que ela quer apenas um neoliberalismo mais puro e grotesco possível. Que, na realidade, é uma enganação, né? Que é o neoliberalismo tal qual ele é defendido pela Globo, ele não é nem ele é antigo, não é nem liberalismo, porque não tem nada de liberal nele. É um Estado policial, um Estado maior que nunca, só que um Estado usado para oprimir o povo e para pagar juro para os bilionários que recebem, que vivem de renda do mercado financeiro. Então, é uma mentira, é uma falácia. Não tem liberdade, não tem novidade. Você vê que a gestão neoliberal, ela endivida o Estado, né? Então, eles falam uma coisa e fazem outra. Eles pregam um Estado mínimo, enxuto, mas endivida o Estado, quebra o Estado. É terrível. O Davi perguntou, você acha que o OEA pode vetar
esse processo de impedimento, não pode não. O que a OEA pode é emitir uma declaração, uma condenação desse processo, mas quem poderia impedir o STF, mas o STF está vendido para o golpe, completamente acovardado, né? Como eu já comentei aqui várias vezes. Deixa eu ver aqui mais perguntas. O Francisco, deixa eu ver um comentário legal aqui. Dilma lutou contra a melhor democracia que o dinheiro pode comprar. Esta é a luta de todos os governos em todo o mundo. Lula ou Ciro teria esta força? Sabemos que banqueiros são os donos dos governos em todo o mundo. Pergunto, existe vitória fora da revolução? De fato, Francisco. Dentro dessa perspectiva, realmente não dá para ter muita esperança nem em Lula nem em Ciro. Só mesmo uma revolução, para a gente mudar estruturalmente a sociedade. Só que para essa revolução acontecer num país tão grande como o Brasil, com população de 200 e tantos milhões de habitantes, a gente teria que primeiro construir um conjunto de ideias, a gente teria que ter o apoio popular. Essa é a vantagem do trunfo da direita e da grande mídia, que eles têm a mídia, então eles conseguem controlar as consciências. Então, e eles pintam qualquer tentativa de discutir, meramente discutir questões revolucionárias, mudanças, com uma hostilidade, com uma agressividade impressionante. Você vê o tratamento que a mídia brasileira deu às experiências bolivarianas no resto da América Latina. Experiências bonitas, constitucionalmente límpidas e modernas, com elevadíssimo grau de democracia, inclusive graus de democracia superior ao mundo inteiro praticamente, e sofisticadas. Essas constituições bolivarianas foram elaboradas por os grandes juristas em seus respectivos países. Eu conheço inclusive alguns juristas aqui no Brasil, você tem um grupo de juristas latino-americanos, todas pessoas muito qualificadas. A mídia nunca permitiu que esse debate existisse, nunca permitiu que a sociedade brasileira ouvisse a opinião desses juristas pró-bolivarianos. Então o termo bolivariano ficou sinônimo de ditadura, de não democrático, quando é o contrário. Completamente contrário. Você inverte o sentido de tudo. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Por que Moro age com complacência com a mulher de Cunha? Francisco, porque o Moro ele age de acordo com a mídia, entendeu? Ele age de acordo com uma agenda política. E ele sabe que mexer com a mulher do Eduardo Cunha pode comprometer o próprio golpe, o próprio impeachment, porque o Eduardo Cunha sabe os podres do Michel Temer, sabe os podres da turma que deu o golpe. Então, ninguém pode mexer com Cunha enquanto o impeachment não consolidar de uma forma absoluta. Depois que o impeachment se consolidar, aí ele prende a mulher do Cunha. Acho que é isso. O João Prudente perguntou aqui: você entende que o PT já não quer mais voltar ao comando do país, acreditando inocentemente que leva na próxima? Eu acho que o PT está sob um ataque tão violento que ele perdeu a capacidade de pensar, né? É como um exército no momento mais crítico, em que os seus comandantes ou são assassinados ou são afastados da base. Então o PT está numa situação muito, muito ruim. Só que o tempo vai resolver muita coisa. Eu acho que o tempo
vai ajudar o PT. Né? Porque a política precisa de tempo. O que não precisa de tempo é a violência. Esse é o trunfo também do golpe. Por isso que, inclusive, eles querem dar aquela... Por isso a pressa deles, né? Estão antecipando o impeachment, porque eles sabem que quanto mais tempo, quanto mais debate, aumenta o nível de esclarecimento da sociedade brasileira, a gente vai entendendo, vai vendo com mais lucidez, inclusive os erros do governo, a gente sabe que o governo cometeu uma série de erros, inclusive que erros que levaram ao golpe. Não os erros que eles apontam, pedalada fiscal, que isso não existiu, mas o erro de nomear ministro do STF covarde, que não enfrenta a Globo, erro de encher a Globo de dinheiro, em vez de investir na construção de um sistema de comunicação mais plural. Isso era fundamental, um sistema público, um sistema estatal e um sistema privado plural. Isso aí não foi. Você não teve nem esse debate, a Dilma não falava sobre isso. Por isso teve golpe. O golpe não é absurdo, o golpe teve porque a Dilma se acovardou também. Ela perguntava, desde a primeira gestão dela, perguntaram sobre a reforma da comunicação, ela falava, controle remoto. Ou seja, empobrecendo completamente um debate acumulado. O Lula também nunca falou nada. Na realidade, o PT não estudou a questão da mídia. Então, eles não conseguiam nem ter a capacidade de argumentar. Por exemplo, uma vez eu conversei longamente com um cara, com um uruguaio, que era assessor do Mujica, e que foi a pessoa responsável pela formulação da lei dos médios no Uruguai. Vocês precisam ver o preparo desse cara. O cara se preparou e a função dele era ajudar os deputados e ajudar no debate político, subsidiando tanto o governo, quanto os partidos aliados do governo, quanto as organizações aliadas, subsidiando com informações e argumentos sobre a questão da mídia na democracia, no Uruguai e no mundo. Isso aí o PT nunca estudou isso. O PT nunca fez um seminário sobre mídia, por exemplo. Um seminário sobre mídia. Assim, chamando gente do mundo inteiro. A gente no Barão de Tararé aqui, sem estrutura nenhuma, a gente faz debate e o PT nunca fez nada sobre isso. Aí o Lula não sabe falar sobre mídia. Ele tem, assim, intuições. E a Dilma, então, também, nunca falou nada. Aí o que você tem que fazer? Você tem que estudar como é a mídia nos outros países, como é a história da mídia nos outros países, qual a posição delas em relação aos governos, em relação à política, qual é a legislação. Porque você tem algumas coisas que estão na legislação, que são resolvidas pela lei, mas tem coisas que não são resolvidas pela lei, mas pelo próprio processo histórico. Então, em alguns países, às vezes, você tem regulamentação da mídia, você tem leis, mas também você tem processos históricos que levaram a um sistema plural, a um sistema mais democrático de mídia, não é? Aqui o Vole perguntou, o que você acha de Ciro para 2018? Vole, vou ser sincero, eu gosto do Ciro. Eu acho ele um bom candidato, porque a gente precisa de uma pessoa que fale com aquele tom que ele fala. Sabe, fale diretamente, que articule com muita agilidade, que saiba fazer um embate retórico com a mídia. Sabe, que articule, que sabe expressar ideias. Isso aí foi a maior tragédia da Dilma. Uma pessoa muito boa, muito honesta, mas que tinha uma incapacidade de fazer o embate retórico muito grande. Tanto que a gente sofreu muito nos debates presidenciais. Parecia que a qualquer momento ela ia travar. Aqui. O Fernando Souza, você não respondeu a minha pergunta, mas aqui vai minha reflexão. Golpes institucionais estão no DNA das classes dominantes brasileiras desde o início da colonização desta terra. Mídia suja, mais judiciário ideologizado, mais Congresso.
composto majoritariamente pelos piores tipos da nossa sociedade. É a verdade. É verdade, Fernando. O Brasil tem tradição de golpe e, no caso do Brasil hoje, mais uma vez a gente tinha, diríamos, a tempestade perfeita para o golpe, né? Você tinha uma mídia que, de um lado, é muito interessante a gente analisar a questão da mídia no Brasil, né? Que a gente fala muito da decadência da mídia, mas a decadência da mídia serviu ao golpe, por quê? Vou explicar por quê. Porque a decadência da mídia, ela se dá sobretudo pelos seus membros mais frágeis. São revistas, né, semanais, que estão aí todas à beira da falência. Os jornais locais, que estão com uma tiragem declinante, né? E o que aconteceu então? Então o poder da Globo sobre o sistema de comunicação nunca foi tão rígido, tão forte. Porque a Globo, como ela não é apenas um grupo de mídia, mas um grupo financeiro, né? É a família mais rica do Brasil, ou seja, eles têm um poder financeiro. Os marinhos têm ações da Petrobras, eles têm ações em tudo quanto é empresa no Brasil, eles têm dinheiro no exterior, eles são uma força financeira. Então, o poder da Globo sobre o sistema de comunicação cresceu. Ou seja, o sistema de comunicação brasileiro ficou mais hierárquico, mais vertical. Ou seja, mais fácil de ser manipulado e controlado pela Globo, né? E então as ações midiáticas ficaram mais ágeis e mais homogêneas. É como se a mídia brasileira ela é incrivelmente homogênea. A pauta é o Petrolão, não é? Lava Jato. Então, incrivelmente, todas as revistas, os jornais, canais de televisão, todos seguindo a mesma narrativa, com uma repetição, uma homogeneidade que é incrível. Parece até que nem são concorrentes. Eles todos agem seguindo a mesma agenda, usando os mesmos termos, entrevistando as mesmas pessoas. No caso do núcleo, né, midiático, mais golpista, que é o mais poderoso, que é a Globo, a Folha, o Estadão e a Veja, você vê que eles, inclusive, eles intercambiam jornalistas e colunistas. A pessoa sai da Folha, vai para a Globo, sai da Globo, vai para o Estadão, sai do Estadão, vai para a Veja. Eles só trocam, porque é aquele grupinho confiável. Então é isso. Aqui, o Wellington Calazans está comentando aqui. Você não acha que é necessário também fazermos uma crítica ao cidadão, a um claro abandono do debate político? As pessoas debatem eleições. É preciso despertar na sociedade para o fato de que a política é uma luta diária. Concorda? Concordo, claro. De fato, né? A gente não pode eximir o cidadão. O golpe aconteceu porque faltou uma participação maior do cidadão. Só que, mais uma vez, voltamos à questão da informação. Porque você vê, se você pensar bem, até, Wellington, o Brasil se politizou. Essas marchas aí, tanto as coxinhas quanto as marchas anti-golpe, nunca teve tanta marcha na rua no Brasil desde 2013. Agora, isso é bom, uma coisa boa, né? Agora, o problema é que o nível dos debates é muito ruim. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa começa a vomitar um montão de clichê de Facebook, que o Lulinha é dono da Friboi e para baixo. Como é que você vai discutir política assim? A gente não discute política. O debate político é difícil no mundo inteiro. A gente sabe que até nos Estados Unidos também é muito baixo nível. Mas aqui no Brasil, a gente chegou a um nível muito
muito degradado, sabe? E a própria mídia contribui com isso, porque você vê que ela não debate a política, ela não critica o PT, por exemplo, faz um debate de alto nível, trazendo pessoas de fora, né, inclusive de fora do PT, mas simpáticas a causas progressistas, para falarem sobre a questão, fazerem críticas sobre a gestão econômica, gestão cultural, gestão política. O debate é muito pobre. Você vê que a gente, nos últimos anos, os jornalões viraram um boletim policial, né? E essa coisa dos vazamentos da Lava Jato paralisam completamente o debate. Se você for para uma vez, Wellington, para você ter uma ideia, eu nunca faço isso, mas uma vez eu fiz, por experiência, que é promover um post. Você sabe sabe o que é isso, né? Você vai no Facebook e bota um dinheirinho lá para fazer propaganda daquele post. Eu fiz a promoção de um post no cafezinho, mas promovi no Facebook. Nossa, aumentou muito a visitação. O cafezinho tem muita audiência, só que aumentou mais ainda do que o normal. E era um post sobre eleição no Rio. E deu centenas e centenas de comentários, e diferente do que eu costumava receber. Agora, só chorume, Wellington. Só chorume, incrível. Era só tudo bandido, tudo ladrão. Você não tinha um debate legal. Então eu acho que a gente tem um problema aí derivado da informação que a gente vai ter que resolver. Eu acho que a gente vive num momento de transição, porque a internet, ela está substituindo os grandes meios de comunicação, né? Só que o processo ainda não se complementou, porque a gente tem que chegar a um ponto em que as elites, elas têm que respeitar mais a internet. O STF, às vezes eu até já escrevi sobre isso, parece que o STF, esses ministros, eles só leem a Globo. Eles só leem o Globo e leem a Veja. Você às vezes tem debates de altíssimo nível na internet, sabe? Hoje em dia tem blog, tem blogs de alto nível do direito, tem o Justificando, que eu reproduzo constantemente no cafezinho. É um blog de alto nível, tem juízes, juristas, professores, grandes autores de direito do Brasil, que escrevem para esse site, fazem críticas duras ao STF, e eles não respondem a isso. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Eu vou finalizando também, estou muito tempo aqui. O Gel fala: o que você acha desse crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo? A gente falta mais dados ainda sobre isso, Joel. Que também a esquerda cresceu também. Você tem um mundo mais polarizado. Eu acho que as redes sociais permitem, né, dão um espaço de liberdade maior, que a pessoa se sente mais à vontade para ter ideias mais radicais. É porque você encontra com mais facilidade pela internet pessoas que pensam como você. Por mais radical que seja a sua ideia, você sempre vai encontrar algum parceiro, né? O Francisco Xavier pergunta se, na minha visão, Dilma capitulou aos rentistas quando assumiu. E você acredita que algum partido de esquerda seja realmente de esquerda? Sobre as coligações, vimos PSOL, PCdoB fazendo alianças com DEM, PSDB. Isso significa que a esquerda, na verdade, centro? Francisco, a gente tem que tomar cuidado com simplificação. A política, a realpolitik, a política real, ela precisa fazer alianças. Entendeu? Até porque não fazer aliança implica você achar que o seu partido é perfeito. Que o PSOL é perfeito, PT é perfeito, PSDB é perfeito. Não tem nenhum partido perfeito, sabe? E é preciso fazer alianças. Ninguém tem o monopólio do que é esquerda, do que é ser progressista. Eu acho que existe um grau aí de incerteza nas doutrinas muito grande. Então a gente tem que ser muito humilde quando a gente analisa a política, analisa a ideologia, analisa os partidos.
Eu acho que a Dilma, você perguntou se a Dilma capitulou os rentistas quando assumiu. Bem, na realidade, no primeiro mandato, não. No primeiro mandato ela enfrentou os rentistas, tanto que ela baixou os juros. Agora, em algum momento, ela desistiu desse enfrentamento e ela não percebeu, na minha opinião, que ela precisava fazer política, precisava montar uma capacidade de convencimento da opinião pública, que era a única maneira dela governar, né? Eu vou encerrar por agora, estou falando mais de uma hora, tá? Esse debate hoje vale como uma coluna, minha coluna política, que é Arpégio. Esse nome Arpégio é porque é a minha marca, é meu tipo de café preferido no Nespresso, por isso que o log é cafezinho, né? Então coluna nome Arpégio. Grande abraço para vocês, obrigado aí pela participação. Eu vou tentar fazer isso mais vezes, tá? Obrigado, abraço.